Bom, meus amigos, estamos aqui com mais um episódio da segunda temporada do Biotalks, né? Quem assistiu a primeira gostou e pediu bis, então estamos aqui com a segunda temporada. E hoje eu tenho o privilégio de estar aqui com o meu amigo Kelmer Teixeira, fundador e CEO da Bowie, para falar um pouquinho mais dos desafios que ele está encontrando, falar um pouquinho dessa trajetória de sucesso, não só dele como a Bowie, e, obviamente, não poderia deixar de ser falar de inteligência artificial, que é o nosso principal tema. Bom, para começar, Kelmer, a Bowie é uma empresa essencialmente focada em marketing e vendas, né? Antes de você falar da Bowie, eu queria que você contasse para mim um pouquinho mais sobre o que é marketing e vendas de verdade. Muita gente fala e pouca gente faz, né? Conta pra gente um pouco sobre isso. Marketing é muito abrangente, né? Ainda junta com vendas. Nossa. Mas juntando com vendas já leva mais para o sentido do marketing que é voltado para vender mesmo. Sei. Né? Então, que é o que a gente trabalha na Bowie. A gente não faz endomarketing, institucional. A gente faz tudo que ajuda os nossos clientes a venderem. E no nosso caso, clientes que vendem para empresas também. Então, é marketing e vendas B2B. E, bom, o marketing e vendas aí, a gente tem muito o que falar ainda, mas eu resumiria em entender quem que é o cliente ideal e fazer uma estratégia que funcione para atrair de uma maneira constante oportunidades de negócio especificamente para esse tipo de cliente que é o ideal. E esse é um modelo para cada empresa, né? Entendo. E foi assim que surgiu a Bowie? Conta um pouquinho como que surgiu a empresa. Nossa, a gente navegou muito até entender esse conceito aí com tanta clareza, igual a gente entende hoje. A Bowie começou, eu conto a origem até pré-Bowie, né? Eu tenho 33 anos, estou há 22 anos... 12 anos empreendendo, 22 não, desde criança eu vendia balinha. E eu vendia balinha na escola também. Então, tudo bem. Daria para falar, mas conta, né? Eu não vou forçar a barra não, porque tem muita gente forçando já. Vamos falar que é trabalho infantil. Hoje em dia não pode mais. É engraçado, isso é verdade, depois eu te conto. E, bom, então são 11 para 12 anos aí empreendendo. E começou literalmente dentro do meu quarto, né? Então, olha que interessante. Quase que as histórias aí de que começou na garagem. Na época, eu falo que eu não dei muito certo como CLT. Então, eu tinha, às vezes, ideias e, às vezes, eu acreditava demais nessas ideias e queria pôr em prática de qualquer jeito. E aí, gerava conflito e eu era um funcionário difícil. Existia uma boa intenção real por trás, mas ali eu estava aprendendo como que era o mundo corporativo e demorei um tempo para entender como que você a maior leva parte essas das ideias. Empresas são meio tem aversão à mudança, aversão a pensar diferente. Tá, aí você era um rebelde. Vou criar minha empresa, e aí? E a Bowie surgiu exatamente como eu faço onboard com os nossos novos funcionários, eu fui com o tempo buscando entender, cara, tem uma origem de tudo isso. A origem de tudo isso está muito ligada a essa resistência a inovar. Que aí eu, de certa forma, falei, tá, deixa eu fazer do meu jeito aqui para ver se eu tô errado mesmo, né? Foi mais ou menos desse jeito. Então, era para eu conseguir implementar essa busca por inovação constante, né? Tá sempre buscando novidades do mercado, no setor que a gente está inserido, para agregar a nossa proposta de valor e tá sempre com uma proposta de valor muito atualizada, e não só atualizada, às vezes até avançada, né? Um pouco à frente do mercado. E aí, finalmente, tocando ali do meu jeito, eu conseguia implementar isso. Muitas vezes eu errei, claro. Claro, faz parte. Mas muitas vezes a gente acertou também. Então, mas você chegou a pivotar, mudar o modelo de negócio ou saiu redondo? Se eu fosse falar... eu comecei no mercado muito tradicional, porque eu era designer em gráfica, né? Então, minha primeira experiência como empreendedora e mais real foi terceirizando esses impressos gráficos, fachada, adesivo. Então, eu brinco que, assim como o Uber foi o primeiro sem frota, né? Eu fui a primeira gráfica sem maquinário. Né? E deu muito certo. Assim, olha que legal. A minha métrica de sucesso na época foi que eu, no primeiro mês trabalhando aí, era um autônomo, na verdade, né? No primeiro mês trabalhando autônomo, eu fiz 3 vezes o que eu estava fazendo até ser demitido. Olha só. Foi legal. Que legal. Mas aí era o modelo de gráfica sem gráfica, né? Aí, quando que a máquina de vendas entrou na história? E aí, sim, você perguntou de pivotar. Se teve
uma pivotada aí foi de vender papel, que aí eu falei, cara, se eu busco tecnologia e inovação, vender papel não é o futuro. Aí foi a primeira pivotada. É só olhar The Office, né? Total. Para quem não sabe a referência que eu estou fazendo, The Office é uma das séries mais famosas que existem. Eu particularmente adoro The Office. Demais. E eles viviam de vender papel, né? Demais. O mercado fadado, infelizmente, as mudanças que a gente está vendo hoje, né? Por isso virou o meme que é hoje, né? Porque tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver com o que a gente vive. De uma maneira bem satirizada. Né? Então, aí essa pivotada foi, não quero mais vender papel, quero vender inteligência. Aí eu virei uma urgência, né? Olha que legal. Virei uma agência. Aí só que nessa eu falei, putz, eu tô fazendo tudo até... Na época do impresso eu até entregava, né? Eu era um motoboy também. Então aqui eu vou precisar de um suporte. Eu achei um sócio na época, que foi muito corajoso de ter topado essa comigo, porque ele pegava 2 ônibus para ir lá em casa e trabalhar dentro do meu quarto. A gente viveu pelo menos mais de um ano, assim. Sei. Aí eu falei, não, agora a gente precisa ter escritório. E aí já era uma agência, então a gente fazia marca, fazia estudo de marca, de comunicação visual, de comunicação interna das empresas. Essa época era mais abrangente. E aí eu atendia loja de conveniência, pet shop. De tudo. Tudo aqui, negócio bem local, de Uberlândia mesmo, né? Que foi a origem, né? O local aí que a gente começou. E aí, isso para chegar na máquina de vendas, a gente foi colocando, né, mais inovação aí ao longo do processo. Então, na época que o Facebook começou a ser visto como uma plataforma que servia para mídia e para gerar lead para venda, a gente ainda era muito offline, né? Era inteligência, mas fazia outdoor, rádio, televisão, TV. Né? Eu falei, não, isso aqui também agora, no longo prazo, não vai ser o grande negócio. Você acertou, vai né? ser o digital. E aí, nessa, eu já estava sozinho, meu sócio desistiu no meio do caminho. Não gostou do seu quarto mais. Aí eu arrumei outro sócio que mandava muito bem em digital. E aí sim surgiu a Boa. Isso foi em 2017, 8 anos e meio atrás. Que legal, que legal. Aí você fala muito, e eu concordo com você, que não basta ter não basta querer automatizar, que tem muita gente que fica, vamos automatizar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, sem antes construir uma máquina de vendas, né? Fala um pouquinho mais para a gente sobre isso. Isso virou até uma filosofia, né? De tudo que a gente vai estudar, a gente busca os fundamentos daquilo. E no marketing, os fundamentos conhecer o cliente, Sim. Né? Ter uma boa proposta de valor. Então, partindo desses fundamentos, e na maioria das empresas esses fundamentos não são claros para a empresa. Qual que é o nosso cliente ideal, por exemplo? Né? Porque não faz sentido vender para todo mundo. Sim. Quem está tentando vender para todo mundo, é bom revisar aí a estratégia, porque tem um cliente que ele dá mais retorno, ele fica mais satisfeito, ele dá mais margem. Então, tem que descobrir as características desse tipo de cliente para começar uma estratégia. E aí não faz sentido, às vezes, muita gente doida aí no hype da IA, querendo, como que eu vou implementar isso, aquilo, mas quer automatizar um processo que não existe, ou que não foi validado, ou que não funciona. Vale a pena, né? Que às vezes o custo de automatizar perto o retorno que traz não vale a pena, né? Exato. E assim, você falou, né? Uma coisa que tem que ser muito mensurada e avaliada é o CAC, né? Que é o custo de aquisição do cliente, né? E o cliente, vou usar entre aspas, ruim, ele vai ser mais caro. De uma maneira ou de outra, ele vai ser mais caro. O cliente bom, ele até pode ser caro. Aí a visão de caro ou barato, né? Ele pode ter um custo alto, mas o retorno vai ser maior. É igual o ROI da vida, né? Do investimento. Tudo que a gente faz é para buscar um retorno maior do que o esforço. Então, o esforço é o CAC. O LTV, que é o que ele vai dar de retorno ali ao financeiramente, vida, né? Em receita, enquanto ele permanece como cliente, tem que ser acima de 3 vezes. Aí é o que é falado no mercado. Varia de setor para setor, mas tem que ser no mínimo 3 vezes o CAC. E hoje, assim, seus clientes, que tipo de cliente você tem? Ou você tem de tudo? Se tiver de tudo, conta alguns exemplos interessantes que você puder comentar. Não precisa dar o nome, mas pelo menos o tipo de cliente, o que você quiser falar. A gente hoje, cada vez mais a gente foi indo para o mundo mais corporativo. Então, um ano de Boa ali, 2018, a gente foi quando a gente passou a atender só B2B, só empresas B2B. E a gente foi entrando cada vez mais fundo nisso e hoje são clientes com uma característica B2B e de vendas de alto ticket, né?
Alto ticket é valor de contrato anual acima de 200 mil, Olha. mas muitas vezes isso acima de, né? Aham. Muitas vezes batendo milhões, né? Que legal. De venda. Um dos nossos clientes que eu gosto de usar de exemplo, porque fica muito claro, é a Lenovo, né? Lenovo. Ela tem a venda de computador por meio do Magazine Luiza, por meio do e-commerce. É um varejão, né? São poucas unidades. Tem um varejão, tem um SMB, que é venda, às vezes, para, eles chamam de home office, small office, Aham. né? Que são até 10 máquinas. E o nosso negócio com eles é venda de alto volume, uma venda de 30 mil máquinas para o Itaú, por exemplo. Olha só. E nesse segmento, já que você falou da Lenovo, como que vocês atuam? Me explica um pouquinho melhor como é que é seu jogo com a Lenovo. Legal. A gente, com todos os clientes, a gente segue uma metodologia que começa com uma fase de estratégia, que aí a gente nomeou de Head Start, e aí ela tem os sprints lá certinho, tem um escopo que ele não é fechado, ele é adaptado para cada empresa, mas ele segue uma lógica sempre, aquela lógica. E a gente faz isso, dura 1 mês a 1 mês e meio, e aí depois a gente entra no que a gente chama de flow, que são ciclos trimestrais. Cada início de trimestre a gente planeja o trimestre baseado na meta da empresa. A meta aqui é de 100 milhões, quanto que o digital hoje representa do que é vendido? É 40%, então a meta de 100 milhões, o digital tem que representar 40 milhões, e aí disso vira uma meta nossa compartilhada com esse cliente. Então a gente começa desde a estratégia de marketing, esses fundamentos todos, né? Perfil de cliente ideal, mensagem, posicionamento de marca, como que eles atuam nos canais digitais. E aí depois a gente começa o dia a dia, que é um trabalho recorrente. Você acaba sendo um braço de vendas da Lenovo, literalmente. Um braço antes de vendas. Ah, porque tá. a gente gera insumo para as vendas. Entendo. Que é a demanda, né? Entendi. A gente gera... se fosse uma fábrica, é a matéria-prima, né? Entendi. De vendas. Você traz os leads. Os leads, só que no conceito real de leads, é só um contato de uma empresa. Pode ser uma empresa... já é praticamente... pode ser uma empresa aleatória que não faz sentido para você. Então, são leads qualificados. Aí tem um lead qualificado por marketing e um lead qualificado por vendas. Então, a gente está entre esses dois. Com alguns clientes, que é o MQL e o SQL, né? Alguns clientes a gente tem meta de MQL, outros MQL e SQL. E aí o resto é missão ali do time de vendas da empresa, que a gente também pode dar suporte de playbook e essas coisas, mas a gente atua de uma maneira mais consultiva nessa parte, o mais intensiva é na etapa do marketing mesmo. Isso, excelente. Inclusive, pessoal, vocês estão vendo o motivo da gente estar aqui hoje conversando com o Kelmer. Cada vez mais, né, a gente vê que o tema, não só marketing como vendas, como tudo isso aplicado ao digital, é fundamental para a vida de todos nós. Hoje, cada vez menos as pessoas vão numa loja física comprar alguma coisa, tende a tudo ir para o digital. A gente vê, inclusive, decadência das mídias antigas, né? Jornal, cadê jornal? Revista, cadê revista? A própria televisão está se repensando, porque tudo está indo para esse mundo, né? E aí eu queria te fazer uma provocação, né? A estratégia ainda é humana? A estratégia ainda é humana. Ela, especialmente no nosso caso, ela é 100% humana, porque por mais que seja B2B, a gente tem pessoas do outro lado. Então, a gente tem que pensar, né, por meio de gente que consegue ter empatia, né? Então, não dá para eu fazer um input na IA, resumindo, não dá para fazer um input na IA que vai dar uma estratégia que vai vender. Ela vai dar uma estratégia ali no GPT, Gemini, fala, preciso de vender mais, minha empresa é de tal coisa, minha meta é tanto, desenha uma estratégia. Ela vai ter um output ali, mas na hora de colocar em prática, provavelmente não vai dar resultado se não for algo pensado ali por humanos, pelo menos no início do trabalho. Por enquanto, né? Não tem limite aí, né? Quando eu falo por enquanto, pessoal, vocês que acompanham a gente sabem que a gente é profundo defensor da IA. Quando eu falo defensor, assim, eu acredito muito na IA, né? Como eu atuo na área há muitos anos, a gente vê a evolução que ela tem tido. No passado, até por questões de capacidade de processamento, memória, etc., a IA era muito tímida. Hoje ela veio de uma forma avassaladora. Inclusive, a gente ainda vai falar sobre Digital Twin, né? Sobre os gêmeos digitais, né? Então, hoje você consegue construir gêmeos digitais, inclusive, do consumidor. Então, vídeo que o Facebook faz. Quanto mais dados você coloca,
as suas curtidas, ou o que você não gosta, o que você assiste, ele vai aos poucos construindo o perfil de quem é o Kelmer, né? Para amanhã, inclusive, ele saber para quem vender. Tanto é que quando você pega os ads dessas plataformas, é muito disso, né? Você escolhe qual público você quer, etc. E ela já construiu o perfil daquele público e ela filtra com base nisso, né? Mas imagina isso com uma IA por detrás, conhecendo melhor quem é você, sabendo melhor os seus gostos, etc. Né? Inclusive, antes de te oferecer, eu posso simular com esse seu Digital Twin. Eu posso ofertar para o seu gêmeo digital, ver como que ele reage, para então validar um produto ou não, testar outra estratégia. Ou seja, a gente ainda vai conversar muito disso no futuro, porque tem muito chão pela frente em cima disso. E aproveitando, como que você vê IA em marketing e vendas? Então, esse é um papo bom aí. Eu acho que a IA, antes de entrar em marketing e vendas, no geral, tá todo mundo descobrindo muita coisa. Vamos falar de IA primeiro. Vai. Acho que no geral tá todo mundo descobrindo muita coisa, formas de aplicação, casos de uso que realmente vão gerar um resultado ali na ponta, né? Não só uma coisa, nossa, que legal, olha o tanto. Lógico que no dia a dia a gente usa para facilitar pequenas tarefas e isso é legal, já tá check. Mas para ser uma grande revolução, ainda vai um tempo aí para estruturar isso de forma que... E aí os profissionais amadurecerem em relação a isso, conseguir extrair o melhor uso, né? Então... Agora, isso entrando no marketing e vendas, eu vejo, às vezes, as pessoas preocupando com isso antes de preocupar com os fundamentos e com a estratégia, que eu acho que é errado. Ou mesmo que tem fundamento e estratégia, às vezes ainda está descobrindo o modelo e aí o conceito é go-to-market nesse caso, né? De ir ao mercado, como que a gente atrai empresas ou clientes, né? Potenciais compradores, como que a gente converte isso. Se você não acha um modelo, se esse modelo vai ser indo até o cliente, né, outbound, se vai ser receptivo fazendo conteúdo e atraindo esses clientes, que é inbound, se vai ser um ABM, né, um ABM, Account Based Marketing, que a gente seleciona a dedo as empresas e pesca com arpão ao invés de pescar com rede, né? Só que são clientes o sniper, né, que sniper, esse cliente de altíssimo potencial de retorno, né, do ICP, né, porque o ICP, o perfil de cliente ideal, são níveis, né? É o nível ali, topo da pirâmide. Né? Nem toda empresa, acho que é difícil achar uma empresa que só trabalha com esse topo da pirâmide. Então, a grande maioria tem níveis diferentes. E aí o ABM seria para atingir isso. Mas qual desse modelo, para cada negócio, vai ter uma estrutura diferente que vai, de fato, funcionar? Isso, assim, a minoria das empresas encontram isso. A maioria está crescendo, está se sustentando, mas crescendo muito por via indicação, né, por sendo receptivo, né, passivo ali em relação mas quem quer fazer uma estratégia que vai ativamente colocar lead ali, lead qualificado recorrentemente no pipe para uma operação de vendas vender, infelizmente a minoria das empresas que está nesse nível de maturidade. E é assim, quem está nos assistindo já passou por aquela situação chata de ficar recebendo o cold call, né? Aquelas chamadas a frio, tá que o cara nem te conhece, já fica aí te infernizando. Ou então aqueles e-mails nada a ver, que vem provavelmente de alguma plataforma que te conhece, sabe o seu e-mail, você recebe um e-mail nada a ver, o cara ainda... Olha, eu vi que você não me respondeu, acho que você não teve tempo de ler meu e-mail. E manda outro. Mas você fala, não, é porque eu não quis dar atenção mesmo. Então, assim... É um tipo de marketing /vendas muito, vamos dizer assim, rudimentar e boa parte das empresas ainda usam isso. Você né? deu o melhor exemplo para ajudar a fortalecer a minha última fala, porque quando a gente fala minoria, alguns podem falar, que minoria, não tem noção do mercado. É só olhar para o nosso LinkedIn. De quantas prospecções, né, das 10 que chegam no dia, quando tem um cargo de liderança, esse número tende a aumentar. Ou seja, 5 por dia. Quantas que são realmente assim, tem o tom certo, você está no momento de compra daquilo, a maioria vai para o lixo. Então isso é uma prova que está sendo mal executado, né? Os fundamentos e estratégias estão errados. E tem alguns que tem erro de português no texto, que eu acho um pecado absurdo. Outros, se você não é a pessoa indicada, redirecione para quem for.
Você vê que é um robozinho que tá mandando. É porque por muito tempo isso funcionou muito bem, né? Mas mudou, né? Hoje... Mudou, Agora, no tempo que isso não era chato, isso funcionava. E também não estava saturado, né? Não era, porque agora é um volume de mensagem que a gente não consegue lidar mais, né? Eu lembro de uma época que eu também prospecto, deixa eu ajudar aqui. Você era solidário, deixa né? eu responder. Era solidário até ficar insustentável. Eu recebo uns 5 e-mails desses por dia. Então é aquele tipo de coisa que, assim, tá bom, né? Vai pro spam ou pro lixo, não adianta. Exato. Porque não tem uma estratégia. E mais, eu queria até saber a sua opinião. Como que nesse mundo você consegue fazer um marketing mais direcionado, uma ação mais direcionada, em vez de uma coisa tão assim, geral, aleatória, genérica. O primeiro, né, eu sempre vou repetir isso, é entender o cliente. Entender o cliente que já está em casa, qual que é o melhor perfil de cliente possível, e aí estudar ele, né? Estudar de ir na empresa, né? Que isso para muita gente é estranho. Né? Acho que vai ser cada vez mais o famoso gastar sola de sapato, né? De ir no cliente, entender o problema dele, a dor dele. Esse é o primeiro passo, sem dúvidas. Aí depois, entendendo isso muito bem, aí no conceito ali tem o perfil de cliente ideal e tem as personas. Então, quem que dentro daquela empresa que compra, que decide? Porque às vezes está gerando muito esforço comercial ali para falar com gente que não decide. E aí, às vezes, fica a taxa de conversão diminui, né? Esse é um dos motivos. Então, quem é a pessoa certa para falar? E aí entra esse negócio de, me conecta com... porque às vezes você conseguiu alguma conexão com o analista, que no caso que ele não é a pessoa ideal, você precisa falar com o gerente. Um canal para você chegar no gerente é pelo analista, porque você já está em contato com ele. Mas não no primeiro e-mail, né? Não. Tipo, nem te conheço, vou passar o contato do meu chefe. No primeiro e-mail não dá. Não, você está certíssimo. E qual que era a pergunta mesmo? Como personalizar. Como fazer uma coisa mais direcionada. Começando entendendo o cliente, e aí depois tem a mensagem, né? A mensagem depende de qual que é o posicionamento da empresa. Como que a BioFi vai se diferenciar em relação aos concorrentes, que apesar de vocês têm muitas frentes, mas em cada frente tem um ou outro concorrente ali. Como que vai ser diferente quando for a BioFi falando? O que vai ser? O que vocês fazem diferente em relação a ele para não... Vários setores são totalmente comoditizados, né? Como se diferenciar? E aí isso tem que transmitir, esse posicionamento de marca tem que transmitir para a mensagem. E aí depois essa mensagem tem que ser adaptada para o que você estudou desse cliente, né? Porque essa mensagem pode ter uma versão se você está indo numa indústria varejo, e outra versão se você está indo numa indústria financeiro, outra versão se é um negócio mais B2B corporativo. O tom muda, concorda? Tem um tom da marca que não muda, mas ele é adaptado, ou precisa ser adaptado para soar melhor lá do outro lado. Falar, opa, peraí, esse tipo de abordagem aqui é de quem entende do que eu estou passando, entende da minha dor, entende do meu mercado. E aí já começa a personalização aí, né? Para dar um exemplo mais simples, começa a personalização aí. E você acha que nessa personalização a IA está ajudando, pode vir ajudar? Muito, muito. Né? Aí, voltando para a questão da IA, tem várias aplicações que já fazem muito sentido. Né? Eu dei o exemplo de ajudar em tarefas do dia a dia, mas dentro do marketing tem algumas etapas que ajudam muito. Uma delas é essa que é a descoberta de contas, né? Account Discovery. Se eu mandar ali no chat GPT, qualquer plataforma, informações sobre a BioFi, ele vai me entregar um monte de coisa. Ele vai me mandar todos os links de entrevista que você já deu. Né? Se eu preciso te prospectar para vender... Você vai saber quem que é o Paulo, né? Como que eu vou até o Paulo sem ver o que ele está falando por aí? O que a BioFi está falando que é objetivo de futuro? O que vocês têm de diferencial? Quais são os cases? Isso aí ajuda bastante. Ajuda muito. Ajuda uma coisa que a gente fazia manualmente, né? Ficar pesquisando na mão. Né? E o vendedor bom fazia isso. Agora, é só dar um input ali e já vem muita informação. E aí entra... O que acontece nisso, né? Se é tão fácil assim, agora o seu concorrente também está fazendo. Então, aí, para além disso, tem que ter ali uma investigação que, para além de IA, né? Um jeito de chegar ali na empresa, você conseguiu falar com o analista que não é decisor, buscar extrair informação dele dentro do que ele pode compartilhar, e aí disso você fazer um account planning, né, mais estratégico.
Então, beleza. Agora eu sei que é o Paulo, eu sei o que ele está falando por aí, os objetivos da BioFi, mas aí eu falei com o Matheus do time dele, e o Matheus me deu informação aqui que não está em nenhum lugar na internet. E aí o account planning fica mais completo, e aí sim a gente consegue diferenciar dos concorrentes. E aí eu vou fazer uma provocação. Você já deve ter visto esses agentes que falam que nem gente. Ainda está no começo essa tecnologia. Sim. Ainda tem muito chão pela frente, né? Mas tem seus chat GPT, ó das quantas aí, que você parece estar falando com um ser humano, com voz, inclusive. Você acha que isso vai ser uma peça que você vai usar para substituir um SDR, para inclusive fazer, não digo no futuro, provavelmente no futuro próximo, não sei quanto tempo, mas isso inclusive mudar o jogo de forma de relacionar com o cliente? Olha, já está acontecendo, ainda timidamente, Sim. mas está. Não virou um boom, uma revolução ainda, a não ser o hype, né, que é gerado com quem já está vendendo essa solução, e gera muita movimentação, mas às vezes uma aplicação que ainda não gera tanto resultado assim. Mas tem alguns casos que já está gerando resultado. Então, tinha um time lá, um desses casos, de 20 vendedores, e aí eles tinham uma taxa de no-show nas reuniões de 7%. Aí colocou a IA estava tendo no-show de 15%. E aí eles otimizaram a IA. Aí, em poucos dias a IA bateu 8%. Nossa, olha só que E aí legal. o que ele vai fazer? Não tem outro caminho. É. E aí eles já falam para o time, uma boa prática das empresas é falar, ó, time, pô, se vocês estão fazendo tais funções, estudem, evoluam, que vai abrir oportunidade, peguem essas oportunidades, porque essa função é uma das primeiras a ser substituída. Uma delas é o SDR. Sim. Né? Até porque é receptivo, né? Então, o que dá mais trabalho é ir atrás, né? Essa prospecção ser mais certeira e tudo mais. Isso dá mais trabalho. Mas sendo receptivo e uma qualificação que segue sempre o mesmo script, não tem por que manter um humano ali, sendo que a tecnologia já está conseguindo substituir com uma otimização muito rápida, ela está batendo a mesma taxa. Daqui a pouco vai melhorar. Vai, não, porque imagina se esse... Primeiro explica para o pessoal o que é SDR, a gente está falando SDR aqui, e não diz o que é o SDR, conta um pouquinho. Ele é um representante de qualificação de vendas, de pré-vendas. Então, quando a empresa gera um lead, né, por campanha de marketing, né? Chega para esse SDR e ele faz umas validações de informação para, beleza, essa empresa é fit, agora ela pode ser enviada para o vendedor. Então, ele faz uma triagem, basicamente, e aí, no caso do SDR, de forma receptiva. Você tem uma ideia, a gente estava falando de IA, uma das experiências que eu tive na minha carreira, numa outra empresa que eu estava, a gente construiu um Tinder de vendas. Só como assim um Tinder de vendas? Toda vez que chegava um lead, o cara que no site tinha que cadastrar, colocar no mínimo ou o telefone ou o CPF. Quando ele colocava o CPF, a gente conseguia enriquecer os dados e saber quem que era aquele cara. Saber, inclusive, renda, onde ele mora. Serasa está aí com uma banca de dados e outros, né? Não só Serasa. Você qualifica o lead e sabe tudo da vida do cara, né? Uhum. E, ao mesmo tempo, a gente tinha a qualificação dos vendedores. E a gente tinha treinado uma IA para saber, esse vendedor vende mais esse tipo de lead. Esse vendedor vende... Então, quando chegava um lead, a gente fazia um match. Legal. Quem que era o melhor, o SDR, o melhor SDR para atender aquele lead. Uhum. Pra você ter uma ideia, essa solução deu tão certo que aumentou em 30% a vendas sem sequer contratar um SDR, sem fazer nenhuma ação de marketing, nada. Só com tecnologia. Só dando tecnologia, fazendo match. Otimizando o processo. Né? Você concorda? Você, como cliente, às vezes você prefere ser atendido por uma pessoa mais paciente, ou uma pessoa, sei lá, mais dinâmica, mais jovial. Uhum. Então, esses pequenos detalhes que ainda existem fazem parte do perfil psicológico que contribui na venda. Total. Né? Contribui na venda. E aí, até você falando de IA, a IA está evoluindo para ela também mudar, para ela não ser sempre a mesma IA. Uhum. Então, você pode ter uma IA que, de repente, tem sotaque, Uhum. uma IA que comete erros de português de propósito, para você ter mais afinidade. Uma IA que tem voz de velha, voz de novo, que fala gíria. Pá, meu! Pode pá! Então, assim...
É possível, já estamos caminhando para isso, né? Não sei se você vê uns vídeos na internet que os caras começam a falar em gíria com algumas dessas IA, ela responde com gíria. Sim, né? sim. Então, óbvio, tá mimetizando o cara, mas ok, ela fez. E você acha que é natural aquilo, chega a ser engraçado, né? Outro dia eu fui falar boa noite para minha Alexa, né? Que lá em casa eu tenho Alexa na casa inteira, né? E aí, quando eu falo boa noite para ela, ela sai desligando todas as luzes, né? Aí eu falei, boa noite, Alexa. Ela falou, boa noite, vida. Boa noite, vida. Eu falei, nossa, que carinho é esse? Comprometedor, né? Que carinho é esse, Alexa? Então, daqui a pouco isso vai ser comum, né? Então, finalmente a Amazon está começando a atualizar a Alexa. Ali, pelo né? menos lá em casa testou comigo, eu assustei. A hora que ela falou, me chamou de vida, eu assustei. Mas daqui a pouco vai ser normal, entendeu? De repente você fala que você quer, sei lá, você quer ser chamado de meu chuchu, alguma coisa, ela vai começar a se tratar assim, né? Bom, Esses dias eu me senti um vovô por causa disso. Por quê? Me conta. Não sei se teve alguma atualização no GPT, que eu ponho ele naquele modo lá de ficar conversando, dinâmico. E aí eu conversando lá, e aí eu vi que a voz estava diferente, estava muito mais real. Só que aí é uma voz feminina, muito real, e com... Eu comecei a ficar incomodado com aquele negócio. Eu falei, não é estranho, cara. Parece que tem alguém ali falando, não é um robô mais falando. Será que é um indiano? Pode ser. Eu tô comentando isso, gente. Vocês que estão assistindo, sabe de um escândalo recente que houve com uma empresa, né? Que falava que tinha uma ferramenta de IA, mas na verdade eram centenas de engenheiros indianos fazendo isso, né? Mas desculpa, continua. Não, aí foi isso. Aí você ficou incomodado. Eu fiquei meio incomodado, porque eu tava achando estranho aqui de ser tão real. Não. Você já fez reclamação de alguma compra no Mercado Livre? Por IA não, né? Não é reclamação normal? No chat. No chat? Recebeu um produto... Recentemente, não. Outro dia, aconteceu a mesma coisa comigo. Assim, gente, não estamos sendo patrocinados pelo Mercado Livre, vou esclarecer. Mas eu fiz uma compra e chegou e veio faltando uma coisa. Eu entrei no chat do Mercado Livre, reclamei. Você podia me mandar uma foto? Eu mandei. Não, estou vendo, realmente eu reconheço que houve problema. Mas assim, ao mesmo tempo que falou com naturalidade humana... Foi tão rápido e tão perfeito rápido que não era humano. Eu acho que não é humano. Entendeu? Então, assim, a gente começa a questionar o que é humano hoje em dia. Eu juro, eu tenho dúvidas. Ou seja, o nível tá ficando muito alto. Né? Muito alto. E rápido, né? E muito rápido. Muito rápido. Esse é o grande desafio que a gente está passando hoje, né? Você vê, a gente estava falando aqui de marketing, de vendas. Olha falar em português, o VL3 lá do Google, né? De gerar vídeos. Gente, que perfeição aquilo para gerar vídeos. Né? Então, hoje em dia, quando eu assisto um vídeo no YouTube de humor, eu fico procurando para ver se é gente ou é uma IA que gerou aquilo, porque já não dá mais para saber alguns deles. Né? Assim, às vezes tem uma falhazinha ou outra, mas tem outros aqui do Gorila lá, é muito perfeita, da Marisa Mayô, também é muito perfeito. Então, onde a gente vai parar com isso aí? Eu me pergunto muito isso. Onde a gente vai parar? E eu tô torcendo para a regulação de tudo andar tão rápido quanto para evitar problemas lá dos filmes antigos aí de robô e tal. Eu Robô, que era... Não, tem vários. Tem o Schwarzenegger, né? Exterminador do Futuro. Sim. As máquinas tomam conta. Mas uma coisa que eu falo bastante é o seguinte, não adianta querer regular. Aí você fala, por que não? Porque a gente pode até regular no Brasil, mas internet é o mundo inteiro. Então, manda um VPN ali, já era. Já era. Então, sei lá, vai ter países... Mas isso me preocupa, não te preocupa, não? Quando eu falo, sabe por que não me preocupa? Aí eu falo, das duas, uma. Ou eu vou me unir a eles, né? Tipo, vamos chegar na paz, ou... Já está, né? Unindo, se for a galera do mal, né? Não do mal eu não quero me unir, mas assim, eu quero dizer assim, eu não tenho como ganhar essa... Quando eu falo que eu não tenho como... não tem como brigar não tem. E ir contra, né? Quando não tem solução, solucionada está. Então, o que vai adiantar? É mais fácil... Hoje, a gente entrar nessa onda, aprender, utilizar, porque lutar contra... Né? Quem já viu alguma palestra minha falando sobre isso, hoje existe, né, na verdade, investimento de trilhões de dólares isso aí. É uma corrida pelo santo graal da inteligência artificial que tem lá. Amanhã chega um anúncio de Stargate de 500 bilhões de dólares. Depois de amanhã, outro anúncio de 1 trilhão de dólares. Cada vez mais vai evoluir, e aí de nós se não acompanhar isso aí, né? Mas antes de voltar nesse tema de IA, eu queria que você me contasse agora o seu lado empreendedor, já que
Você começou vendendo balinha. E tem todo o mérito nisso, que eu acho que a gente tem muito a aprender. Eu também passei por umas histórias. Não foi balinha. Que foi que eu comecei como auxiliar de escritório, tendo que até limpar chão. Então faz parte, a gente está aqui. Acho que, inclusive, o que nós somos hoje é produto dessa história, né? Eu queria até ver isso acontecendo mais hoje em dia, né? Parece que tá diferente. Ainda vai, essa geração hoje em dia é muito não me toque, né? Então, criado em bolha de Covid, etc. Então, infelizmente, cada vez acontece menos, né? Mas me conta na sua trajetória de boi alguns escorregões que você levou, desafios que você passou e como que você superou isso. E eu estou te pedindo porque, assim, quem está te assistindo quer saber como que faz para ser um empreendedor de sucesso, porque não é um caminho perfeito, né? Conta uma história pra gente. Eu estou pensando se eu conto a história tensa ou a história tensa e muito profunda. Você escolhe. Mas eu, seguindo os meus valores aí, minha missão de vida, eu preciso contar a mais profunda, que eu acho que é a que faz mais sentido. Não é especificamente um caso de insucesso ou um grande tombo, mas quase que uma revelação assim, que eu vivi na minha vida. Em um determinado momento, o negócio não estava indo bem, né? E aí, quando eu me dei conta, o problema, eu estava um pouco míope em relação ao problema. Quando eu me dei conta do tamanho que era o problema, eu quase entrei em desespero, assim. Eu falei, cara, não é possível que eu deixei chegar nesse ponto, e fui entendendo que eram consequências de questões muito ligadas a mim, porque eu sou empreendedor e sempre, de uma forma ou de outra, direta e indiretamente, mas principalmente diretamente, está ligado a nós, né, que estamos à frente do negócio. E aí eu passei por uma análise muito profunda que me fez perceber que eu tinha que, primeiro, me melhorar, me mudar como pessoa e humano, para eu conseguir, entre as várias áreas da vida, na área negócios, profissional, empreendedorismo, eu consegui ter o sucesso que eu queria. E aí eu passei por um tempo aí de muita transição de valores também, né? De estabelecer ali e seguir de forma ainda mais firme os valores, os princípios, né? Como ser humano, e isso depois finalmente impactando no negócio e conseguindo fazer um turnaround aí e recuperar a situação que a gente estava, né? E aí isso, eu falo que foi de 2 anos para cá, esse processo todo, não faz muito tempo. Que legal. Então, assim, isso é uma coisa que eu também acredito muito. Às vezes a gente precisa quebrar a cara na vida para se questionar, né? Repensar, mudar a atitude, né? E não é fácil, né? Até porque se você não quebra a cara, essa coisa fica tudo muito bem, você sempre acha que está certo, que não precisa mudar nada. Né? Então a gente de fato tem que passar por esses processos na vida, né? E aí você fez até yoga? Yoga não, mas meditação, jiu-jitsu. Jiu-jitsu tem uma conexão espiritual para mim e para muita gente do nosso meio. Tem uma conexão espiritual muito forte. Ela é na porrada? Como que é a porrada? Muito de equilíbrio emocional, né? Então você está ali numa situação muito difícil, complicada. E é um esporte baseado praticamente ali, acaba quando há uma submissão, né? Quando alguém desiste, dá 3 tapinhas ali e para. E às vezes você se encontra em situações que você fala, não, a única coisa que dá para eu fazer aqui é dar 3 tapinhas. E aí, algum momento você fala assim, não, mas deixa eu tentar fazer tal coisa. Aí você faz um movimento lá que você se livra daquela situação e você fala, nossa, tô vivo de novo. Olha. E aí, às vezes, você até inverte o jogo e consegue ganhar. Virar, né, e fazer os 3 tapinhas. Isso. Olha que legal. Então, tem uma questão de equilíbrio emocional ali muito forte, de disciplina, né, de garra. Tem muita coisa bacana. Essa é uma das coisas aí. Para quem está nos assistindo, jiu-jitsu também é espiritualidade, também é aprendizado para empreendedorismo, viu? Cada vez mais os empreendedores estão virando jiu-jiteiro aí. O último que eu vi agora, uma das vezes que eu abri o Instagram, foi o Bruno Perini lá, que é super influenciador de finanças, né? E um cara muito bacana, inclusive. Ele tava lá com uma foto no tatame. Tá bom, mais um convertido aí. Ele, eu acho que tá fazendo há mais tempo, mas eu não tinha visto. Acho que ontem que eu vi essa foto. E é bom ver, né? Porque é um negócio muito do bem, assim, né? E não é baseado na porrada de impacto, né? É tudo na inteligência e
tudo na estratégia, né? Pensado, uma mão na gola, uma mão na manga, pode mudar tudo. Antes do jiu-jitsu, você sabia perder? Cara, antes do jiu-jitsu eu aprendi a perder. Eu tô no jiu-jitsu há 1 ano e meio, né? Eu tô empreendendo há 11, 12, né? Então eu aprendi a perder. Eu falo isso porque, assim, por exemplo, alguns esportes eu não gosto porque eu, não sei, eu sou péssimo perdedor. Ah, é? Eu não sou daqueles que morra, que briga, mas por dentro eu me remoo, você entendeu? Tipo, eu perdi, sabe? Então, e assim, a gente tem que saber perder na vida, né? Sim, sim. E tirar da situação o que tem de aprendizado dela, né? Porque você tem só 2 caminhos, ou ficar se martirizando e ficar lamentando. Que não vai adiantar nada. Ou você correr atrás de recuperar o que foi perdido ali e tirar o melhor daquela situação. Ou dar os 3 tapinhas e vamos para a próxima. Vamos para a próxima, tá tranquilo. E tirar o aprendizado aqui. Por que eu caí naquela situação? Sim, né? Sim, isso é muito importante. Nossa, muito legal isso. Bom, e agora, futuro? Vamos para encerrar o nosso tempo, está chegando no fim. A conversa passa rápido, a gente nem percebe, né? Falando de futuro, primeiro eu quero saber futuro, 3 futuros eu quero te perguntar. Primeiro, futuro, seu Kelmer, o que você está, como empreendedor, né? Que você está na sua mente aí passando, o que você está pensando? Segundo, não, melhor, deixa isso por último. Vamos guardar o seu por último. Vamos começar pelo futuro. O que você está pensando da Bowie? Como que a Bowie, se ela... A jornada dela, que eu sei que é uma empresa que está uma projeção grande, contas grandes, sucesso grande, mas o que você está vislumbrando de futuro? Então, esse é o primeiro futuro que eu quero saber. O segundo que eu quero saber é o futuro que você vê para IA nesse mercado. Tá? Você já contou um pouquinho de presente, mas eu quero saber, tirando o Exterminador do Futuro, o que você vê de futuro. E, por último, o futuro para o empreendedor, para o Kelmer, pessoa Kelmer. Legal, vamos lá. Tem muito futuro bom aí, viu? Em relação à Bowie, né? A gente tem uma meta aí bem... Não é ambiciosa, é muito realista, assim, mas também que envolve muito crescimento para 2030. Então, a gente tem que seguir aí firmes e melhorar, inclusive, nossa própria máquina de vendas aí para conseguir chegar lá. Então, essa é uma das minhas principais missões hoje. Nesse caminho, né, não tem outra situação possível a não ser a gente cada vez mais entrar no mundo da IA, que ainda não entramos tanto assim, né? A gente está fazendo o que a maioria está fazendo, né? A gente não está tão atrasado, mas está mais ou menos ali no mesmo ritmo, mas colocar isso de forma mais intensiva, né? E aí eu acho que até emenda ali no futuro com a IA, aí, pelo menos no nosso segmento aí. Eu vejo que, como eu disse, a IA está sendo aplicada de maneira muito pontual, né, em alguns processos, na questão do SDR. E essa, dentre elas, é uma das mais impactantes. Muito usado para geração de conteúdo, isso está super legal, ajuda muito, desde que a pessoa não terceirize isso 100%, né? Sim. Tem uma parte do senso crítico ali que... Você começa a ler uns posts no LinkedIn e fala, se for para ser assim... Você vê as características, Nossa, né? eu pergunto para o GPT, não vou ficar lendo aqui, né? Exatamente. Então, não utilizando da forma errada, também é uma ferramenta excelente para a criação de conteúdo, só que ainda vejo muito maneiras pontuais e tudo ainda no teste, assim, tudo ainda sendo validado, algumas validações já feitas, mas ainda numa fase inicial do todo, né? Eu penso que no futuro os agentes vão se agregar de uma maneira ali mais plug and play, sabe? Que não vai ter uma integração muito hardcore por trás para fazer a coisa funcionar daquela forma. Acho que vai ser uma coisa mais plug and play e para etapas diferentes ali do marketing, né? Porque o marketing e vendas é um funil, né? Sim, então, para cada etapa desse funil, vai ter uma solução, né? A SDR está ali na etapa de qualificação, mas já rolou muito marketing antes. E tem outro pela frente também, tem muita coisa, né? Segmentação de público também, para ser cada vez mais correta. E essa questão toda de dados, né? Às vezes a gente, na maioria das vezes, escolhe não liberar o dado lá, né? Rejeitar os cookies, né? Mas tem um lado positivo nisso, mesmo que eles tenham seus dados, vai fazer acertar mais no que você está vendo, vai fazer mais sentido para você também. Sim. Como que eles sabiam que eu estava pensando em comprar um tênis? Ele está escutando. Facilitou a sua vida, ele então. Ele está escutando. Até hoje eu tenho minhas dúvidas se tanto os Chrome da vida, né, não está ouvindo o que a gente fala, porque
É só falar que eu tô querendo comprar no seu daqui a pouco aparece anúncio. É impressionante. É impressionante mesmo. E não é confirmado por nenhuma das plataformas. Não, todas elas negam, até porque senão ia ser uma violação de privacidade gigantesca, né? Mas a gente que sabe como que funciona a coisa toda, acredita que de alguma forma ali isso não fala que não vai ficar desconfiado. Né? Igual... Não dá para ser coincidência toda vez, né? Se fala, não, tô pensando em tal coisa, já começa a aparecer anúncio, que é isso, né? Tá, então, e agora o Kelmer? Conta para mim. Futuro pro Kelmer, empreendedor ou pessoa física, o que você quiser falar. Bom, depois de, como empreendedor, depois de eu continuar tocando a boa aí para essa ambição nossa aí, para essa prosperidade, a gente pensa em ser comprado, né? Vender para um grande grupo. Tem compradores que compram um perfil de empresa como a Bowie. Isso no futuro aí, depois de 2030, né? Que é esse plano. E em seguida, aí a minha missão retorna, né? Eu penso em fazer psicologia. Olha, que interessante, que interessante. E contribuir para pessoas se descobrirem também, né? Interessante. Um coach do bem aí, sendo um coach fora do hype, né? Um coach que vai estimular jiu-jitsu, educação física ali, esportes. Isso é uma das coisas, ninguém nunca fez essa pergunta publicamente, eu nunca falei, consequentemente, isso. O nosso podcast é diferenciado. Mas basicamente, quero ajudar pessoas a descobrir o que eu descobri na fase difícil que eu passei da minha vida. Que legal. E quando às vezes a gente vê pessoas, a gente consegue de uma forma ou outra saber que ela está precisando. Né? Sim. E você deve ver, mas, sim. Mas eu não posso fazer nada, porque eu não tenho informação para isso, né? Eu tenho, o que eu posso fazer, o que eu já faço é oferecer mentorias, né? Então, eu mentoro empreendedores que estão em fases mais iniciais, que eu estava lá atrás, para eles encontrarem alguns caminhos menos tortuosos ali, por meio das minhas dicas, das minhas orientações. Fazer isso de forma potencializada e muito voltada para o esporte também. Que legal. E eu fico feliz de ouvir isso de você, porque eu particularmente acredito que todos nós temos uma missão aqui na Terra. Né? Quando eu falo uma missão... E não é ganhar dinheiro essa missão. Óbvio que ganhar dinheiro é legal, ter sucesso profissional é legal, empresarial é legal, mas isso passa, passageiro. Né? À medida que a gente pode contribuir com a vida das pessoas ou fazer tudo isso que você está falando, aí sim, você deixou um pedaço de você nisso, aqui na Terra, para quem fica. Total. Eu vejo, você está de parabéns. Eu acho uma passagem tão rápida assim, né? Pô, tem que deixar alguma coisa positiva, né? Eu, no meu caso, vou deixar dívidas. Brincadeiras à parte. Não, mas assim, você está de parabéns, eu fico feliz de ouvir isso de você. Acho que isso é uma ambição das melhores possíveis. Legal, te agradeço. Não, imagina. Serviu, inclusive, para a gente se conhecer ainda melhor, né, esse episódio. Legal. Você vê, aquilo que eu te falei, esse nosso podcast é, acima de tudo, uma conversa entre amigos. Sim. E foi mesmo. Assim, tudo bem que vai ter um monte de gente assistindo, mas o legal disso é a gente compartilhar isso com quem nos ouve. Tá? Você contar que você, apesar de todo o sucesso, cara, caiu, quebrou a cara, precisou repensar a vida, precisou aprender muita coisa, foi pro tatame. E mais, acredita que isso é uma coisa que pode ajudar muita gente. Essa lição não tem valor. Eu te agradeço do coração, e inclusive por quem está assistindo, ouvir esse testemunho bacana. Seu. Se quiser trocar mais ideia aí, só chamar. Eu gosto de ajudar nessa, principalmente quando o assunto tá nessa linha aí de se descobrir cada vez mais, melhor, o autoconhecimento, né? Especialmente empreendedores também, que é onde eu consigo contribuir para além disso também, né? Com um pouco da minha vivência. Então, sempre à disposição aí. Vamos pensar em alguma coisa pra gente fazer junto nisso aí, então. Legal. Bacana. Eu animo. Opa! Bom, pessoal que está nos assistindo, vocês estão vendo que essa temporada tá boa, tá quente, tá? A gente recebeu hoje muito orgulho a visita do Kelmer, uma grande pessoa, um grande amigo, tá? Que veio aqui essa conversa fabulosa e que, acima de tudo, enriqueceu não só pela experiência pessoal dele, mas também empresarial, com desafios. E a gente, obviamente, falou muito de IA, que é a nossa pauta. Tá? Então fica aqui o convite para os próximos episódios. Estejam com a gente. Tá? E precisando, o Kelmer está aqui, vocês podem procurar ele nas redes sociais.
porque ele é gente boa toda a vida, eu tenho certeza que vai estar ajudando e a gente ainda vai fazer alguma coisa junto para vocês. Obrigado, gente. Até o próximo episódio.